O modo conjuntivo. O modo gramatical exprime a atitude do falante em relação ao enunciado. Até agora estudaste essencialmente os modos indicativo e imperativo, mas há outros como o conjuntivo e o condicional. Assim, como te lembras, o modo indicativo usa-se normalmente para exprimir factos, certezas ou algo real. Já o imperativo é usado para dar ordens ou conselhos ou ainda fazer pedidos. O modo condicional serve para exprimir uma hipótese que depende de uma condição, podendo esta concretizar-se ou não. O modo conjuntivo é usado para expressar dúvida, possibilidade ou desejo. O modo conjuntivo é conjugado em 3 tempos simples: presente, pretérito imperfeito e futuro. Agora vais aprender as terminações dos 3 tempos do conjuntivo para cada uma das 3 conjugações. Nos verbos regulares, as formas finitas dos verbos são compostas pelo radical, pela vogal temática a, e ou i e pela terminação do tempo verbal, neste caso, o conjuntivo. Assim, o presente do conjuntivo é fácil de relembrar se colocares a palavra que antes do verbo, como em queres que eu lave o carro? Lave é uma forma do presente do conjuntivo da primeira conjugação. Que eu lave, que tu laves, que ele lave, que nós lavemos, que vós laveis, que eles lavem. Observa agora um verbo regular da segunda conjugação, terminação em er, no presente do conjuntivo. Que eu coma, que tu comas, que ele coma, que nós comamos, que vós comais, que eles comam. E, por fim, observa um verbo regular da terceira conjugação, terminação em ir, no presente do conjuntivo. Que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos, que vós partais, que eles partam. Do mesmo modo, o pretérito imperfeito do conjuntivo é fácil de relembrar se colocares a palavra se antes do verbo, como em se eu lavasse. Repara que o imperfeito do conjuntivo escreve-se sempre com 2 s's. De igual modo, nas primeira e segunda pessoas do plural, as formas verbais são sempre acentuadas com acento agudo ou acento circunflexo. Observa as formas do pretérito imperfeito do conjuntivo dos verbos regulares das 3 conjugações. Primeira conjugação: se eu lavasse, se tu lavasses, se ele lavasse, se nós lavássemos, se vós lavasseis, se eles lavassem. Segunda conjugação: se eu comesse, se tu comesses, se ele comesse, se nós comêssemos, se vós comesseis, se eles comessem. Terceira conjugação: se eu partisse, se tu partisses, se ele partisse, se nós partíssemos, se vós partisseis, se eles partissem. Por fim, o futuro do conjuntivo é fácil de relembrar se colocares a palavra quando antes do verbo, como em quando eu lavar. Observa as formas do futuro do conjuntivo dos verbos regulares das 3 conjugações. Primeira conjugação: quando eu lavar, quando tu lavares, quando ele lavar, quando nós lavarmos, quando vós lavardes, quando eles lavarem. Na segunda conjugação: quando eu comer, quando tu comeres, quando ele comer, quando nós comermos, quando vós comerdes, quando eles comerem. E na terceira conjugação: quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir, quando nós partirmos, quando vós partirdes, quando eles partirem. Nota que há alguns verbos irregulares no conjuntivo, como trazer, ir ou fazer. Repara nos exemplos. Queres que eu traga alguma coisa ou preferes que vá mais cedo? Se tu trouxesses um bolo quando fores ao supermercado, eu agradecia. Espero que ele faça isso quando me trouxerem o carro a casa. As palavras destacadas correspondem a formas irregulares do conjuntivo. Há também 3 tempos compostos no conjuntivo: o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito e o futuro composto. Neste caso, o verbo auxiliar dos tempos compostos é sempre o verbo ter, conjugado num dos 3 tempos simples do conjuntivo que aprendeste. Atenta no exemplo do pretérito perfeito do conjuntivo. Espero que ele tenha gostado do filme. Logo, o pretérito perfeito do conjuntivo é formado pelo verbo ter conjugado no presente do conjuntivo e o verbo principal no particípio passado.
Agora analisa uma frase em que há um verbo conjugado no pretérito mais que perfeito do conjuntivo. Se tivesses avisado, não teria vindo hoje. Assim, o pretérito mais que perfeito do conjuntivo é formado pelo verbo ter conjugado no pretérito imperfeito do conjuntivo e o verbo principal no particípio passado. Por fim, analisa um exemplo com o futuro composto do conjuntivo. Quando todos tiverem entregado os testes, poderão sair. Assim, o futuro composto do conjuntivo é formado pelo verbo ter conjugado no futuro do conjuntivo e o verbo principal no particípio passado. Em síntese, o modo conjuntivo é usado para expressar dúvida, possibilidade ou desejo. O conjuntivo é conjugado em 3 tempos: presente, que eu coma; pretérito imperfeito, se eu comesse; futuro, quando eu comer. O conjuntivo tem ainda 3 tempos compostos, nomeadamente pretérito perfeito, que ele tenha comido; pretérito mais que perfeito, se ele tivesse comido; ou futuro composto, quando ele tiver comido.